O testemunho cristão no celibato e no casamento. Logo no... Opa, tem que ligar aqui. No versículo de número 25 diz assim... obrigado. Quantas pessoas virgens não têm o mandamento do Senhor, mas dou o meu parecer, como alguém que, pela misericórdia de Deus, é digno de confiança. Ele diz assim, não tenho o mandamento do Senhor, mas dou o meu parecer. Já foi dito isso muito bem na semana passada, mas o que Paulo quer dizer é que não há nenhuma referência direta, específica de Jesus ao questionamento deles, acerca desse questionamento. Do quê? Dos solteiros, do celibato. Mas, com base nos ensinos do Senhor sobre casamento e celibato, ele, por inferência, pode falar sobre o assunto. Isso não sugere que suas palavras são inconfiáveis ou desprovidas de autoridade. Portanto, ele conclui o versículo 25 dessa forma, como alguém que, pela misericórdia de Deus, é digno de confiança. Pois bem, embora não haja uma referência do Senhor, de Cristo, sobre o assunto, sobre o questionamento, sobre a pergunta dos coríntios, por inferência, ele pode falar a respeito desse assunto. O versículo 25 ainda diz o seguinte: quanto às pessoas virgens, em algumas traduções, como por exemplo a Almeida atualizada, diz com respeito às virgens, não há aí essa palavra pessoas. Mas na palavra traduzida para virgem, na palavra no grego, significa paternoi, e significa jovens de ambos os sexos que nunca tiveram relações. Ou seja, dependendo da tradução que você está usando, da sua versão, se estiver escrito as virgens, serve tanto para homens quanto para mulheres. Ele está se referindo a pessoas de uma forma geral. Eu ia falar gênero, mas não é bom usar gênero, né? Pessoas de ambos os sexos, tanto feminino quanto masculino, ok? Ele vai dizer que ele não tem mandamento do Senhor, mas ele pode citar porque ele é digno de confiança por conta da misericórdia de Deus. Versículo 26 diz assim, 26 e 28. Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Você está casado? Não procure separar-se. Está solteiro? Não procure esposa. Mas se vier a casar, não comete pecado. E se uma virgem se casar, também não comete pecado. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida. E eu gostaria de poupá-los disso. Ele diz assim, por causa dos problemas atuais. Em algumas traduções, como na Almeida atualizada, diz a angustiosa situação presente. Muito provavelmente, o apóstolo está se referindo ao período de perseguição implacável que a igreja estava prestes a passar, a enfrentar. Essa carta, muito provavelmente, foi escrita por volta dos anos 50. Então, estava muito próximo de Nero subir ao poder, da queimada de Roma, da destruição e da conquista de Jerusalém. Os cristãos, eles já eram odiados por quase toda a sociedade greco-romana da época. E por mais que não fosse física a perseguição dos cristãos, apenas alguns casos isolados, eles estavam
a poucos anos do início de uma perseguição que duraria 3 séculos. Então, essa angústia, esses problemas atuais a que Paulo se refere, são as perseguições que a igreja irá passar. E ele diz assim: você está casado? Não procure casar-se. Perdão, separar-se. Você está solteiro? Não procure esposa. O ensino bíblico é simples. Está solteiro? Não casa. Está casado? Não separa. Pronto. Simples assim. Mas lembre que ele está falando em um contexto, em um período de perseguição, de aflição para a igreja. Ele continua: se casarem, enfrentarão muitas dificuldades na vida, e eu gostaria de poupá-los disso. À luz do contexto imediato, o apóstolo Paulo deve ter em mente o ódio da sociedade e a perseguição que em breve, muito em breve, virá sobre a igreja. Para com o pai de família, ter esposa e filhos correndo risco de serem mortos é um grande sofrimento. E é angustiante isso. Vamos pensar. Você se casa naquele período. Alguém está prestes a casar e ele casa. Ele tem filhos, um casal, 2 casais, 3 casais, 4 casais. E vem a perseguição sobre a igreja. Leiam sobre esse período, esses 3 séculos que duraram as perseguições da igreja. Como foi muito sofrimento. Para uma família, para um pai de família, ter a sua família em risco, a qualquer momento ser capturado, ser aprisionado, ser chicoteado, decapitado, crucificado, incendiado, isso é um sofrimento, é angustiante. Por isso que quem é celibatário, naquele contexto, ele é livre de todas essas preocupações. Ele não tem que se preocupar com a perseguição romana que está por vir. Uma possível também aplicação dessa passagem é que o apóstolo ele fala das dificuldades de conviver como um casal. Muitos solteiros, eles idealizam o matrimônio. Eles sonham, e não vejo nenhum problema nisso, mas eles sonham como será o casamento, de que forma que ele irá casar, como será, se terá muitas flores, poucas flores, enfim, o vestido, quantos convidados, se terá bem casado ou não, como será no casamento se nós moraremos numa casa, num apartamento, enfim, os filhos. Eles idealizam o matrimônio, só que eles só em pecado concebeu-me minha mãe. Eu sou pecador. Você é pecador ou pecadora. Já imaginou o grande problema que você está trazendo para si ou para vocês dois no momento que você diz sim para ele ou sim para ela? Porque é um pecador junto com uma pecadora, que estão tentando, do seu jeito, da sua forma, se ajeitar, corrigir os erros, crescer como cristão, só que ao mesmo tempo você está casado e num casamento, isso... eu esqueci o autor, mas está escrito no livro O Significado do Casamento, da editora Vida Nova. Diz o seguinte: se você peca, se você tem algum pecado recorrente, saiba que no seu casamento, para o seu cônjuge ou a sua cônjuge, esse pecado ele se torna mais visível, mais incômodo. Ele ganha maior notoriedade no casamento.
Pensam que tudo é só flores, tudo é só rosas, mas esquecem que há os espinhos também. Não estou desencorajando ninguém aqui a não casar, até porque Paulo está tratando justamente sobre isso. Mas tenham esta consciência. Há sim as benesses do casamento, mas há também os deveres e as responsabilidades. Tem casais que, se você vai conversar com eles, estão com dificuldades, enfim, se você vai tratar mais detalhadamente com cada um, eles só estão cobrando a parte deles. Eles só cobram. Por quê? Porque eles achavam, eles tinham a falsa ilusão de que quando casassem, o cônjuge, ele jogava a responsabilidade sobre ele de me fazer feliz. A minha esposa tem a obrigação de me fazer feliz. Então, quando você vai conversar com ele ou com ela, ele só está reclamando de coisas que ela não faz ou que ele não faz. Mas e as coisas que eu fiz de errado, que eu faço de errado, que eu deixo de fazer? Você não casa para que a pessoa te faça feliz, mas você casa porque você quer fazer esta pessoa feliz. Parece a mesma coisa, mas não é. Não é. Enfrentarão muitas dificuldades se casarem. E ele ainda diz e ainda fala, eu gostaria de poupar vocês. Lutero, ele dizia que o maior e o melhor seminário teológico é o casamento. Porque lá você vê mais rapidamente e mais notoriamente quais são as suas faltas, os seus pecados, e você tem um parceiro para te ajudar a enfrentar os seus pecados, superar esses pecados, a melhorar como pessoa. Ele falava em um tom jocoso com a sua esposa, ele era até brincalhão em relação a isso, mas ele chegava a comparar a esposa, isso em comentários, em tom de ironia, que a sua esposa era como o Espírito Santo na sua vida, sempre mostrando para ele aonde ele errou, como devia. Pecadores vivam como se não tivessem. Aqueles que choram, como se não chorassem. Os que estão felizes, como se não estivessem. Os que compraram algo, como se nada possuíssem. Os que usam as coisas do mundo, como se não as usassem. Porque a forma presente deste mundo está passando. Ele diz assim, o tempo é curto. Novamente o apóstolo volta à questão das perseguições que estavam por vir, e ele afirma que era iminente, estava às beiras, estava às portas, estava próximo de acontecer. Ele diz que o tempo é curto, ou em algumas traduções está escrito, é breve. Olha, virão tempos difíceis, angustiantes, de sofrimento. E esse tempo é breve, muito em breve, isso irá acontecer. Portanto, ele diz assim, de agora em diante, você tem que viver como? Como se você não tivesse esposa. Como se você não chorasse. Como se você não estivesse feliz. Como se você não tivesse nada, se você não comprasse nada. Como se você usasse o mundo, mas você não usasse do mundo.
ele conclui da forma seguinte: a forma deste mundo está passando. O que Paulo quer dizer é que o status quo do mundo estava mudando. A igreja, ela iria mudar o mundo e seria perseguida por conta disso. Portanto, os discípulos não deviam apegar-se a nada do âmbito terreno. O que ele quer dizer é: nós, a igreja, nós iremos mudar o mundo. Esse mundo, como nós conhecemos, está passando. E haverá perseguição por conta disso. Porém, não devemos nos apegar a este mundo. Irmãos, é algo até mesmo aparentemente contraditório, mas o cristão, ele vive exatamente desta maneira. Ele vive para glorificar a Deus no mundo, ele consegue enxergar beleza no mundo, ele consegue enxergar a graça comum no mundo, ele consegue ver a mão de Deus agindo no mundo, mas ao mesmo tempo ele sabe que o mundo jaz no maligno. Ele convive com o mundo, ele glorifica a Deus através dos instrumentos que ele fez e estão no mundo, mas ao mesmo tempo ele não confia em nada que há no mundo, porque ele sabe que não é bom, ele não se apega nisso. Parece até mesmo contraditório, eu posso até concordar com você, mas é assim que a Bíblia nos ensina, e é assim que os cristãos são. Nós estamos no mundo, mas não somos deste mundo. Nós devemos amar aquilo que Deus fez, mas ao mesmo tempo, nós não devemos nos apegar a nada deste mundo. Versículo 32 ao 34. Gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem não casado preocupa-se com as coisas do Senhor. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo. Que coisas? Em como agradar a sua mulher, e está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupam-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo. Quais? Em como agradar o seu marido. Vejam, ele divide agora em duas categorias: os casados e os não casados, tanto o homem quanto a mulher. E ele faz comparações em relação ao serviço do Senhor. Ele diz assim: gostaria de vê-los livres de preocupações. Como assim preocupações? Com tudo aquilo que, de certa forma, não é voltado para o Senhor. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupam-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito. Veja que eles falam, aquele que é solteiro, aquele que não tem esposa e não tem marido, a preocupação dele é nas coisas de Deus, nas coisas do Senhor e como agradá-lo. Ele fala aqui do celibato. E o celibato é um dom que Deus dá.
É o dom dado por Deus. Se você vive no celibato, se você ainda não é casado, e isso te angustia, porque você tem esse desejo no coração, algumas coisas. Primeiro, acalma o teu coração. Deus sabe o que é melhor para você. Acalma o teu coração. Se você vive no celibato, não se desespere. Acalme-se. Confie no Senhor. Peça a Deus, peça a Ele em oração. Peça a Deus. Porém, você tem que olhar para o outro lado da história. Veja que você é um privilegiado de Deus. Ele te concedeu a oportunidade de se dedicar inteiramente a Ele, em como agradar a Deus. Uma pessoa que é solteira, está na solteirice, é celibatária e deseja casar, muitas vezes ele somente olha para o fato de que todo mundo está casando, menos eu. Mas ele não vê que isso é uma oportunidade que o Senhor te dá para se dedicar inteiramente a Deus, a Ele. E é isso que a Bíblia diz. É isso que o texto diz. Como agradar ao Senhor, tanto o homem quanto as mulheres. A igreja acaba que muitas vezes nunca fica como é que eu posso dizer? A balança nunca fica exata na igreja. Porque tempos atrás, séculos, na igreja era supervalorizado o celibato. Então, não casar você era mais digno de quem não casasse. Então, a balança não estava igual, não estava igualitária. Porém, nos dias atuais, nós pendemos para o outro lado. Ao fato de que a pessoa que não casa, ela é inferior a quem casou. Porém, os planos, o propósito de Deus para com as nossas vidas, para com cada um de nós, é diferente. Deus, talvez, eu digo talvez, eu vou dizer de novo, talvez, Ele te chamou para o celibato, para ser celibatário. E glória a Deus por isso. Há pessoas que, na sua solteirice, às vezes trabalham e se dedicam muito mais na obra do Senhor. E o texto bíblico diz isso. Ele busca agradar a Deus, as suas preocupações agora são voltadas para Deus. Ele não tem, como diz aqui, ele está livre das preocupações terrenas. Se for da vontade de Deus que você case com 40, 50 anos e você ainda tem 20, espera em Deus. Espera no Senhor. Confia que Deus sabe o que é melhor para você. Não saia por aí e eu estou tomando como base a minha vivência de igreja, ou seja, estou usando como exemplo a minha vivência em igrejas anteriores. Não faça como alguns que acabam por desespero. Por desespero. Acaba querendo casar com a primeira pessoa que encontra. Primeira pessoa que encontra. Só para não me delongar muito nesse assunto. Depois que casou rapidinho, 6 meses que conheceu a pessoa já estava casado.
Oh Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Depois de 6 meses, lá vem um abençoado ou abençoada reclamando para o pastor, conversar com os irmãos, que, enfim, são inúmeras as situações, mas que ele quer se separar da esposa, que ela não é do jeito que ele imaginava, que ele não é do jeito que ela imaginava, que ele nem era cristão de verdade, que ele está agredindo ela, que ela não faz as coisas de casa. Muitas vezes, eu estou repetindo, muitas, não todas, muitas vezes, situações assim acontecem, de separação ou desses tipos de reclamações como essas, porque a pessoa, ao invés de esperar em Deus, não é escolher esperar, é esperar em Deus. Ela quis se apressar. Sabe aquela questão de Abraão? A história de Abraão? Sara, Abraão, eu vou te dar um filho. Mas Deus está demorando muito. Não, eu vou te dar um filho, Abraão, não se preocupa, vai vir de Sara. Sara chega e fala assim, não, faz o seguinte, pega aqui a minha serva, talvez seja com ela. E isso causou um rebuliço, um problemão. Confia em Deus, espera no Senhor. Se você, e nós também como igreja devemos aprender isso, se você foi chamado por Deus ao celibato, não tenha vergonha disso. E nós, como igreja, também não devemos envergonhar esta pessoa. Sabe aquelas brincadeirinhas? E aí, irmão? Tu não está casando mesmo você? Ele diz assim, mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo. Que coisas? Em como agradar sua mulher. Mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar seu marido. Vejam que não é que o que Paulo está dizendo aqui é que uma coisa é excludente da outra. Uma coisa automaticamente exclui a outra. Se você casou, então você não precisa se preocupar em agradar a Deus, agradar ao Senhor. Não é isso. Uma coisa não exclui a outra. Mas, no final do versículo, diz assim, ele está dividido. E não é, e eu procurei alguns comentários que falassem sobre isso, e esse está dividido não é no tom negativo, não é no tom vexatório, não é pessimista. Ele não está dizendo que isto é mal, estar dividido. Mas nós temos que ter esta consciência. Você como marido, você como esposa, tem que ter esta consciência. O seu coração está dividido, sim, em como agradar a Deus, mas também em como agradar sua mulher. E eu acho maravilhoso isso, que ele separa os dois gêneros e ele fala exatamente a mesma coisa. Em como agradar o seu marido, em como agradar sua mulher. E por que eu quis chamar, isso me saltou aos olhos? Porque muitas vezes, e até mesmo em alguns locais, há essa cultura de que, não, a mulher tem que agradar e tem que fazer tudo para agradar o marido. Só a mulher. Como é que eu vou dizer aqui? O abençoado não faz a parte dele. Ele acha que não é obrigado a agradar a sua mulher. Ele acha que só a mulher é obrigada a agradar a ele. E a mulher pensa dessa forma também. Tem algumas pessoas, principalmente antigamente, algumas pessoas pensavam assim, mulheres também, que ela só tem a obrigação de agradar o marido, mas o marido não tem a obrigação de agradar a ela. Lembram que bem no começo eu falei das benesses, só que porém tem os deveres, as responsabilidades? Nós temos direito
no nosso relacionamento ou relacionamentos, mas também temos deveres. O marido deve... Eu estou agradando você? Porque uma coisa... Uma coisa é eu estar fazendo de tudo para poder agradá-lo ou agradá-la. Outra coisa é ela ter essa consciência, saber que eu estou fazendo de tudo para agradar ela. Porque um campeão de xadrez, de jogo de xadrez, não basta ele simplesmente levantar o troféu, a medalha e dizer, eu sou campeão de xadrez. Você é campeão? Nossa, que bonito. Como é que você sabe que ele é campeão ou não? Se ele jogar. Puxa um tabuleiro, enfileira as peças, vamos jogar. Você é bom? Então vamos embora. Mostra para mim. Então, não adianta você no seu coração ou na sua mente, nesse exato momento, você estar pensando, e eu sei que alguns pensam assim, nesse exato momento, não, eu faço de tudo para agradar a minha esposa, a minha noiva, eu faço de tudo para agradar o meu marido. Você pode pensar assim, mas a sua esposa, o seu marido, cônjuge, o seu noivo, noiva, ele pensa dessa forma? Continuando. 35 ao 38. Preciso correr aqui. Estou dizendo isto para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições, mas para que possam viver da maneira correta, em plena consagração ao Senhor. Se alguém acha que está agindo de forma indevida diante da virgem de quem está noivo, que ela está passando da idade, achando que deve se casar, faça como achar melhor. Com isso, não peca, casem-se. Contudo, o homem que decidiu firmemente em seu coração que não se sente obrigado, mas tem controle sobre sua própria vontade e decidiu não se casar com a virgem, está fazendo bem. Este também faz bem. Assim, aquele que se casa com a virgem faz bem, mas aquele que não se casa, faz melhor. Presta atenção que ele diz assim, virgem de quem está noivo. Algumas versões trazem a palavra filha aí, como por exemplo a Almeida atualizada. Em outras só está escrito a virgem, não tem essa palavra junto, filha ou noivo. Em outras, como no caso da NVI, que é a versão que eu estou usando, ele usa a palavra noivo. E eu concordo que o apóstolo Paulo está tratando com noivos, nesse exato trecho aqui, com casais que estão prometidos em casamento. Porque no capítulo 7 como um todo, o apóstolo ele trata dos casados, ele já tratou dos casados, tratou dos solteiros, mais à frente ele vai tratar da viuvez, dos viúvos, viúvas. Falta o apóstolo abordar o quê? Aqueles que estão prometidos em casamento. Então, eu concordo com essa tradução aqui, que ele diz, da virgem de quem está noivo. Ele vem tratar aqui sobre esse assunto, ele diz, se você está com receio sobre se casar, case com ela. Se você acha que melhor não, que você sente no seu coração que você não deve se casar, deve ficar solteiro, então não case, você faz melhor assim. Mas ele diz algo que eu acho até legal, que ele diz assim, ela está passando da idade. Você está noivo? Está vendo que a moça já está passando da idade de casar? Algumas traduções na RA diz, está passando da flor da idade. Eu não vou me delongar aqui nesse trecho especificamente, mas só quero fazer um breve comentário de que um casal cristão, ele não demora, ele não deve demorar muito para casar. Um casal cristão, ele não deve demorar para casar, ele não demora para casar. Não, mas
nós temos que fazer primeiro isso, primeiro aquilo outro, mas eu ainda não comprei o meu segundo carro, eu ainda não fiz a minha pós-graduação, eu ainda não mobiliei a minha casa, ainda não sei o quê. Eu não estou dizendo que vocês devem passar necessidade, não é isso. Mas eu vou falar por experiência própria. Eu costumo não usar a minha experiência, mas eu vou falar por experiência minha. Maravilhoso e é maravilhoso de verdade, quando você aprende a valorizar cada conquista. Quando o casal ainda não está, como é que eu posso dizer, tão fundamentado, não sei, tão embasado financeiramente, tão seguro financeiramente. Diz assim, decidiu firmemente em seu coração. E ele tem controle sobre a sua própria vontade. Por quê? Versículos anteriores, Paulo vai dizer sobre isso. Se você não consegue se controlar, que case. Para que você não se abrase, para que você não cometa fornicação. Para que você não caia na cilada de Satanás, da tentação do pecado sexual. Se case. Mas, e aqui, voltando a falar das perseguições que estavam prestes a começar, ele diz, se você não se casar, você faz muito melhor. Muito melhor. Porém, entretanto, todavia, como nós bem sabemos, o celibato é um presente de Deus. É um dom que Deus dá. Não vem de mim, não vem de nós, não vem do ser humano. É Deus quem dá esse presente. Se você não sente isso, se você tem dificuldade, se você luta contra a sua própria vontade, e faz bem em fazer isso, então procure casar-se. Se não, eis aqui a recomendação de Paulo. Você faz muito melhor ficar solteiro, ficar no celibato. Continuando, e vamos finalizando aqui. A mulher está ligada, agora ele vai tratar agora sobre a viuvez. Vejam que nesse capítulo de número 7, ele tratou sobre todos os tipos de relacionamentos. Os casados, os solteiros, os que estão noivos, os que irão se casar, e sobre, agora, os viúvos. Ele diz assim, a mulher está ligada a seu marido enquanto ele viver. Mas se o marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. Em meu parecer, ela será mais feliz se permanecer como está. Como é que ela está? Na viuvez. E penso que também tenho o Espírito de Deus. Ele diz o seguinte, a mulher, e aqui pode ser colocado tanto mulher quanto homem, está ligado à sua esposa, ao seu marido, enquanto ele ou ela viver. Lembrem, você está solteiro? Não casa. Casou? Não separa. A separação não é uma opção ao cristão. Aos casais cristãos. Não é uma opção. Mas, e aquelas situações em que Paulo fala e que Jesus fala, ok, ele está tratando ali, mas muito provavelmente um dos dois ali não são cristãos. Alguém naquele casal ali não é convertido verdadeiramente. Porque um casal cristão, ele luta para que o seu casamento glorifique ao Senhor. Ele busca viver uma vida em todos os âmbitos que Deus se sinta glorificado, inclusive no casamento.
inclusive no casamento, seja em público, seja em casa, seja na frente dos filhos, sejam entre quatro paredes no seu relacionamento, na sua intimidade. Ele busca glorificar a Deus, que Deus seja glorificado em tudo no seu casamento. Agora, uma questão. Em Efésios, capítulo de número 5, Paulo ele diz que o casamento entre um homem e uma mulher é um símbolo da união mística entre Cristo e a igreja. Já parou para pensar sobre isso? Alguém já pensou em Cristo se separando da igreja, se divorciando da igreja? Cristo arrumando uma outra igreja agora. Vou separar essa igreja aqui que eu não gosto, eu vou procurar uma outra. Já imaginou Cristo gritando com a igreja? Já imaginou Cristo agredindo verbalmente ou fisicamente a igreja? Vejam o peso que há sobre o casamento, a responsabilidade, melhor dizendo. O homem está ligado à sua mulher enquanto viver. A mulher está ligada ao seu marido enquanto viver. Se você por acaso está passando por alguma dificuldade em seu casamento, divórcio não é uma opção. Procure a liderança da igreja. E eu não tenho problema nenhum em me usar como exemplo, porque eu já passei por isso também, mais de uma vez. E eu procurei a igreja, eu procurei a liderança da igreja. Eu falei com o Walter, e eu não tenho problema em declarar isso abertamente, porque não existe casamento perfeito. Isso é uma bobagem que os apóstolos querem difundir, os falsos apóstolos, que o casamento daqueles apóstolos e a bispa é um casamento, né? Perfeito. Não existe casal perfeito, porque, de novo, você é pecador e ela é pecadora. Isso não é uma opção, não é uma fuga. Busque sempre a igreja, a liderança da igreja, ou algum casal mais maduro do que vocês possam aconselhar e se abrir francamente com eles, mas o marido e a mulher estão ligados enquanto viver. E é fantástico que o texto diz que o homem e a mulher se tornam uma só carne, não um só espírito, uma só carne. Mas ele não fala de um só espírito. Por último, ele pertença ao Senhor. Ele diz aqui quando você pode casar novamente. Se o marido morrer, infelizmente isso pode acontecer na nossa sociedade. Podemos sair aí e levar uma bala perdida, ou enfim, isso pode acontecer. As doenças, enfim. Se o marido vier a falecer, aí sim, ela está livre para casar, ele está livre para casar. Mas ele diz o seguinte, contanto que ele pertença ao Senhor. Se você, por acaso, é um viúvo ou uma viúva e está em nosso meio, e talvez pense em se casar, não há problema nisso. E o texto deixa bem claro. Porém, há uma restrição. Ele tem que pertencer ao povo de Deus. Ele tem que ser, não precisa ser exatamente da nossa igreja. Seria bom, mas não precisa ser exatamente. Mas ele tem que ser cristão. Ele deve ser cristão. E só um comentário último. É maravilhoso que o capítulo todo, Paulo discorreu 40 versículos e ele deixou bem claro que é um casamento entre um homem e uma mulher. Não é um homem e duas mulheres, uma mulher e três homens. Não é uma mulher com uma mulher, um homem com um homem. Ele deixa bem claro o casamento entre um homem e uma mulher.
Que Deus te ajude. Que Deus me ajude a glorificá-lo na minha situação, na sua situação em que estamos, no celibato, na viuvez, como noivos, como casais. Que nós glorifiquemos a Deus em nossos relacionamentos. E que tudo seja para a glória de Deus. Oremos ao Senhor.